Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 4, versículo 10. João capítulo 4, versículo 10 diz: Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está lhe pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Pai, nessa manhã, nós dependemos totalmente da Tua graça para compartilhar a Tua palavra. Tira toda a agitação dos nossos corações, que o Teu Espírito Santo possa, de forma muito profunda, falar conosco, trazer no mais profundo da nossa alma a revelação do alto, de tudo aquilo que o Senhor deseja fazer em nós e através de nós. Em nome de Jesus. Amém. João capítulo 4, seus primeiros versículos, trata essencialmente sobre uma das experiências mais extraordinárias do ministério de Jesus, na minha humilde opinião. Jesus, sendo judeu, tinha um foco principal de proclamar o reino de Deus ao seu povo, para que através do seu povo, todas as nações então depois fossem alcançadas. Não que Jesus não amasse a todos, e obviamente Jesus amou a todos, sempre amou incondicionalmente toda a humanidade, mas a ideia de Deus, ou a estratégia missionária de Deus, era começar através de Israel, e de Israel alcançar o povo gentil, ou seja, todos aqueles que não eram judeus. E aí havia uma questão: tinha um povo samaritano, que eles eram considerados impuros, eles eram uma raça excluída, os judeus consideravam eles impróprios para a convivência. E é interessante que o começo do Evangelho de João capítulo 4 ali, ele está tratando do batismo dos discípulos de João e o batismo de Jesus, e parece que estava começando a haver uma concentração num mesmo lugar, de uma mesma atitude. E Jesus então pega, chama os seus discípulos para se deslocarem para uma outra região. E Jesus, não querendo passar pela região onde os fariseus já o estavam perseguindo, porque não aceitavam a sua mensagem, ele vai então pela região samaritana, cidade de Sicar, ou vilarejo de Sicar. E enquanto os seus discípulos vão buscar comida, e aqui um ponto interessante, que para o judeu eles jamais poderiam comer a comida de um samaritano, então eles teriam que buscar em algum lugar o alimento, eles não poderiam comer de um lugar tecnicamente impuro. Jesus estrategicamente vai sozinho, mostrando a sua divindade e a sua humanidade, mostrando a sua onisciência, sendo Deus, sabendo de tudo, conhecendo que alguém chegaria ali num determinado momento para mudar a história de uma pessoa, e mostrando a sua humanidade, porque ele estava cansado. A caminhada na região desértica de Israel é cansativa, é muito quente. E Jesus então se senta próximo do poço. E chega então uma samaritana. E Jesus então começa a traçar um diálogo com ela. Se você pegar o início ali do capítulo 4, você vai ver esse diálogo acontecendo. E aí Jesus vai e pede água para ela.
E ela olha para Jesus, reconhecia Jesus como um rabino, como um judeu. E ela começa a história já dizendo o seguinte: como você, sendo judeu, pede para mim, uma samaritana, para te dar água? E por que essa mulher estava falando isso? Meus irmãos, não tinha torneira. Água se pegava em poço. E você só consegue pegar a água do poço com um cântaro, com um balde, com um recipiente. Jesus não tinha isso. E a mulher estava dizendo o seguinte para Jesus: como você, sendo judeu, pede para tomar água no meu balde? Como você, sendo um rabino, um mestre, está se dispondo a tomar água no recipiente de uma pessoa impura? Gente, eu estudando esse texto, ele mexeu tanto com o meu coração ontem. Eu fui finalizar essa mensagem meia-noite e pouquinho. A forma de Jesus lidar com a gente. Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, Senhor, Criador, decidiu se fazer carne, viver entre pessoas impuras, comer pão com gente impura, tomar água com gente impura, morrer por todas as pessoas impuras dessa humanidade que está perdida no pecado. Jesus está fazendo uma alusão tão simples com aquela mulher, da sua missão. Ele está dizendo assim: não me importa o seu balde, me importa a dona do balde. O que está em jogo, e o que Jesus talvez estava querendo dizer para aquela mulher, não é o que você tem para me oferecer, mas o que eu posso fazer por você. Aí você diz assim: tá, mas o que isso pode mudar na minha vida? Uma frase aqui que uma das pesquisas ontem do texto eu encontrei: a sede mais profunda da alma é pelo próprio Deus, que nos fez de maneira a nunca estarmos satisfeitos sem Ele. Deus te criou para precisar dEle todos os dias. Deus não criou o ser humano para a autossuficiência. Ouvi de uma pessoa essa semana, num momento de compartilhamento, de discipulado. Cheguei no momento em que eu me percebi que estava me tornando autossuficiente, e aí eu me preocupei. E foi uma santa preocupação, uma boa preocupação, porque o homem, a mulher, o ser humano, ele não foi criado para ser autossuficiente. Ele foi criado para ser dependente. O ser humano foi criado para depender do seu Criador, para se relacionar com o seu Criador, para amar o seu Criador de todo o seu coração. Jesus quis mostrar para aquela mulher que ela não podia viver de forma autossuficiente. Mas Jesus tinha algo muito mais a fazer, e eu quero deixar aqui o tema da mensagem dessa manhã: torne-se uma fonte de água viva. Jesus é tão legal, parece que até é engraçado falar isso. Claro que Jesus é legal, Ele é Deus, né? Talvez dizer que Jesus é legal é até diminuir o que Jesus de fato é, mas Ele entende a intenção do nosso coração em tentar conceituá-lo dessa forma. Ele vai atrás das piores pessoas. Jesus, ele nunca se preocupou em ir atrás de gente boa. Jesus só foi atrás de tranqueira.
Porque o ser humano sem Deus é uma tranqueira. O homem sem Deus é nada. A humanidade sem Deus é perdida. Está fadada a viver eternamente no inferno, sem o perdão de Deus. Então não há nada de bom, nada de bom que o ser humano possa ter na sua vida, se Deus de fato não estiver presente nele. Tornar-se uma fonte de água viva é essencial para qualquer cristão que tem buscado viver uma vida com Jesus. Jesus, todas as vezes que procurou alguém para mudar a vida de alguém, o foco principal de Jesus era tornar essa pessoa uma fonte de água viva. Quer exemplos antes da gente entrar aqui na mensagem? O gadareno, lá de Marcos capítulo 5, salvo me engano. Demoniado gadareno, perturbado, excluído da sociedade, da própria família, vivia nos sepulcros, possuído por legiões de demônios. Jesus cura ele, liberta ele. Quando ele quer seguir Jesus, Jesus diz para ele: não, vai, volta para sua casa, para sua família, e fale para eles o que o Senhor fez por você e como ele teve misericórdia de você. O gadareno se tornou uma fonte de água viva. Ele pregou em Decápolis, 10 cidades. Ele pregou o que Jesus tinha feito pela vida dele. Quer um outro exemplo? Zaqueu, um residente de Brasília. Um desses, não vou generalizar, não posso ser injusto, são 513 deputados. Um desses 502 ou 3 deputados de Brasília, safados, sem vergonhas, que se não se arrependerem vão queimar no fogo do inferno. Eu acho que eu estou sendo até muito justo. 512. Vou tentar me ater aqui para não pecar. Jesus foi salvar o Zaqueu. O deputado Zaqueu, o vereador Zaqueu, o prefeito Zaqueu, o governador Zaqueu, o presidente Zaqueu, porque Zaqueu era um cara que mexia com grana, impostos, estava no meio do governo, era um safado sem vergonha, que roubava do povo, que enriqueceu ilicitamente, e Jesus tornou Zaqueu uma fonte de água viva. Gente, eu acredito na conversão desses pilantras que roubam o nosso país. Eu acredito. Porque Jesus mudou a vida de Zaqueu. Jesus muda a vida de qualquer pessoa que se disponha a aceitar a água viva que Ele tem para oferecer. E com Zaqueu foi legal porque Jesus não falou nada. Ele só falou que queria jantar na casa dele. Vocês querem saber o que mais muda a vida de pessoas? Uma pessoa cheia do Espírito Santo. Se você tem Jesus na tua vida, quando você senta com um ímpio, ele se constrange em ver o amor de Deus em você. Você não precisa dizer absolutamente nada. O texto bíblico mostra que Zaqueu, quando Jesus estava lá com os discípulos jantando na casa dele, Zaqueu disse assim: olha, Senhor, hoje eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. Abnegação. Vou devolver 4 vezes mais do que eu roubei de alguém. E isso não se chama arrependimento apenas, se chama graça. Porque o pecado era o seu roubo, e aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Os judeus, a lei judaica mandava devolver 3 vezes o valor que você roubou. Ele devolveu 4. Zaqueu se tornou uma fonte de água viva. Paulo, um assassino, se tornou uma fonte de água viva. Paulo assassinou cristãos no começo da igreja. O assassino não é só aquele que pega a faca e mata, mas é aquele que consente também. Ele viu Estevão, o primeiro
mártir da igreja, ser morto aos pés dele. A capa de Estevão, as vestes de Estevão estavam aos pés de Saulo. Ele consentiu com tudo, ele perseguiu, mandou prender, mandou matar. E aí Jesus se encontra com Saulo na estrada de Damasco e torna Saulo uma das maiores fontes de água viva da história da igreja. Escritor de 13 das 27 cartas do Novo Testamento. Um dos maiores evangelistas da história. Nas mãos de Jesus, o assassino se tornou uma fonte de água viva. Nas mãos de Jesus, essa mulher, que era excluída da sociedade, e eu vou explicar por quê. Mulheres não andavam sozinhas, porque elas corriam risco de serem atacadas, estupradas, mortas, assaltadas. Mulheres naquela época, naquele período, sempre iam juntas buscar água, lavar as roupas nos riachos. Para aquela mulher andar sozinha, é porque ninguém queria andar com ela. E o texto nos dá a indicação do porquê que ninguém queria andar com ela. Ela tinha alguns problemas que ela precisava resolver, e que Jesus se encarregou de resolvê-los de forma extraordinária. Tem 4 atitudes para que você se torne uma fonte de água viva, e eu quero deixar com você aqui nessa manhã. Primeiro, deixe Jesus inundar o seu coração sedento. Sabe o que mais eu tenho visto dentro e fora da igreja? Pessoas que estão sedentas de Jesus. Pessoas que buscaram Jesus e mais alguma coisa. E talvez elas conseguiram alguma coisa, mas elas ainda não têm Jesus de verdade. Pessoas que decidiram seguir a igreja, mas não entenderam o que significa se tornar igreja. E aí fica uma sede insaciável. Aquela mulher disse para Jesus assim: você não tem nada, né, para tomar? Como que eu, sendo samaritana, vou compartilhar o meu cântaro com você? E o versículo 13 e 14 diz, Jesus dá uma resposta para ela, para começar a confrontar primeiro os paradigmas culturais. Jesus, para transformar uma pessoa, ele trabalha na sua cultura, na sua vida relacional e no seu coração. Ele diz para ela: quem beber dessa água que você está querendo me dar vai ter sede outra vez. E a água era boa, era do poço de Jacó. Os poços eram extremamente saudáveis naquela região. Mas Jesus disse para ela: o que você tem para me oferecer, uma hora passa. Os elementos dessa criação passam. Daqui a pouco eu termino de tomar essa água, não vai ter mais. E daqui meia hora, 40 minutos, 1 hora, eu vou estar com sede outra vez. Mas Jesus diz para ela: mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Jesus começa a trabalhar o seguinte: em primeiro lugar, a sua água só vai matar a minha sede. A minha água vai ressuscitar a sua vida que está morta nos seus pecados. Porque uma vida sem Deus é uma vida sedenta. E só a água viva de Jesus pode apagar as chamas da condenação do inferno na vida de uma pessoa. Só a água viva de Jesus, a água viva de Jesus, pode apagar as chamas do inferno que condenam uma pessoa que vive sem Deus. A mulher em questão estava num contexto no mínimo interessante, como eu já disse. As mulheres buscavam água juntas. E isso demonstra para nós claramente, como eu já disse e vou refrisar aqui,
ela tinha graves problemas sociais. Quantas pessoas hoje estão buscando relacionamento, estar juntas, sentar juntas umas com as outras, ter comunhão, ter amizade, e elas podem estar num lugar que proporciona isso, mas não conseguem viver isso. Quanto mais a gente tem visto o mundo hoje preocupado com a sua própria vida, com os seus próprios afazeres, com as suas próprias questões. Meus irmãos, nós precisamos entender que quando Jesus deseja inundar o coração de uma pessoa que está sedenta, nós estamos falando do convite à salvação. A única coisa que Jesus estava oferecendo para aquela mulher era a salvação. Você vem todos os dias sozinha buscar água. Jesus queria restaurar uma pessoa solitária. Jesus queria restaurar uma pessoa excluída da sociedade. Mas acima de tudo, Jesus queria restaurar o coração de alguém que precisava da salvação. Segunda questão, segunda decisão que essa mulher precisou tomar, e nós também, para nos tornarmos uma fonte de água viva: deixe Jesus transformar tudo o que te afasta de Deus. Às vezes a gente quer o Jesus, mas a gente não quer a palavra do Jesus. A gente quer Jesus, só que não. A gente quer Jesus, mas quer continuar vivendo a nossa vida pecaminosa. A gente quer Jesus, mas quer continuar fazendo coisa errada. A gente quer Jesus, mas quer continuar mentindo. A gente quer Jesus, mas quer continuar vivendo as farras que o mundo oferece. A gente quer Jesus, mas a gente não quer mudar o comportamento com os nossos pais e com os nossos filhos, com os nossos cônjuges. A gente quer o Jesus, mas não quer aceitar a mudança que o Jesus está proporcionando para as nossas vidas. É interessante que quando Jesus oferece essa água viva para a mulher, então ela tem uma decisão aí. Olha o que diz o versículo 15 ao 19. A mulher disse: Senhor, dê-me dessa água. Olha que interessante aqui, fazendo apenas um paralelo. Primeiro, a mulher estava tratando Jesus como um homem qualquer, como um judeu, até talvez como um mestre da lei, alguém que conhecia um pouco das escrituras. Agora mudou. A expressão pela qual a mulher chama Jesus agora é Kyrios, no grego, Senhor, a quem eu devo total obediência. Parece que essa mulher agora está reconhecendo, e os samaritanos não tinham a Torá, eles tinham acho que eu vou falar agora talvez errado a expressão, mas acho que é terra ou tebá, alguma coisa assim, porque eles não tinham os profetas como são descendentes de Jacó, mas da outra área. Então eles tinham uma ideia do Messias que viria pessoalmente para mudar a história deles. E Jesus então agora, nesse meio tempo, quebra a barreira cultural, querendo tomar a água dela, porque ele era judeu. E Jesus diz a ela: a salvação vem dos judeus, porque eu sou judeu. Jesus já começa a se apresentar como Salvador. E agora essa mulher precisava então ouvir algo mais. Ela diz: Senhor, me dê essa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Aquela mulher com certeza não gostava de todos os dias sozinha ter que ir buscar água, excluída das suas vizinhas, da sua própria família.
dos seus amigos. Aquela mulher queria uma novidade de vida. E ele diz assim: vai, chama o seu marido e volte. E ela diz: não tenho marido. Jesus começa então a trabalhar a transformação da vida dela. E ele diz assim: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5. E o homem com quem você agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher: Senhor, vejo que é profeta. Jesus está querendo restaurar várias questões no coração de uma mulher. Meus irmãos, uma mulher naquele período abandonada pelo marido já era terrível. Uma mulher divorciada naqueles tempos era quase a mesma coisa do que pedir a morte. Ela não tinha direito a nada, não seria recebida mais de volta na casa dos seus pais, pela cultura. Dificilmente alguém casaria com ela, porque ela foi divorciada. O rumo da vida dela seria ou se tornar uma prostituta, ou tentar se casar novamente. Uma mulher emocionalmente destruída. 5 casamentos. 5 decepções. E agora uma vida de incertezas, porque com quem ela estava agora nem marido dela era. Alguns cogitam a ideia de que ela poderia estar vivendo inclusive na prática do adultério, convivendo maritalmente com um homem casado. Outros estudiosos defendem a ideia de que de fato ela poderia estar amaziada com um homem, mas não se casado mais, porque seria a 6ª vez. O fato é que Jesus não está preocupado na quantidade de situações que aquela mulher tinha vivido até aquele momento. A preocupação de Jesus era trazer restauração para o coração de uma pessoa que estava destruída. A salvação de Jesus chega para nos tirar do inferno. A transformação de Jesus vem para nos tornar pessoas que vão fazer a diferença nessa terra. Mateus capítulo 11, versículo 28 a 30. É o texto base do nosso ano do cuidado aqui. Venham a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Eu tenho absoluta certeza que aquela mulher estava cansada de tudo. Estava cansada de viver sozinha. Estava cansada de viver frustrações familiares. Estava cansada de ser infeliz e vazia. E de repente Deus, Todo-Poderoso, deixa de fazer toda a sua trajetória por algumas horas, alguns instantes, e Ele se importa com uma mulher, com uma pessoa. E isso me revela muita coisa, porque que demonstra para mim que a morte de Jesus na cruz pelos nossos pecados foi no atacado. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus morreu por todos no atacado, mas Ele deseja se relacionar conosco no varejo, pessoalmente. Jesus morreu por toda a humanidade,
Mas ele olhou para Madá e disse: Madá, eu amo você de um jeito que ninguém mais ama. E esse é o olhar de Jesus para nós. Ele olhou para o coração do Wagner, da Andréia, e ele entrou na nossa vida de forma única. A salvação é para toda a humanidade, mas o olhar do Cristo, ele é único. Quando ele olhou para o Paulo há anos atrás, perdido, ele sabia quem o Paulo seria hoje. Ele sabia e sabe quem você vai se tornar nele até as últimas coisas. Por isso que Jesus deseja transformar tudo que te afasta dele, porque essa transformação vai te tornar tudo o que ele deseja que você seja pelo resto dos seus dias. Imagine você se tornando um apóstolo Paulo. Imagine você se tornando uma Priscila, um Áquila, um João, um Pedro, um Zaqueu, uma Maria Madalena. Porque Jesus não olhou com diferença para os ladrões, os assassinos, as prostitutas, os mentirosos, os traidores. O olhar de Jesus para o pecador sempre foi o mesmo. Essas últimas semanas, Jesus tem me ensinado a me olhar muito mais no espelho antes de eu olhar para os problemas de qualquer pessoa. Porque eu não tenho condições de me sentir melhor do que a Paula. Porque eu não sou. Eu não sou melhor do que o Adriano. Eu não sou melhor do que o Ângelo. Sem Jesus nós não somos nada. Com Jesus nós nos tornamos diferentes, porque Ele pega a nossa vida, molda o nosso coração, nos amassa, retira aqueles resquícios da nossa velha criatura e começa a construção de uma nova vida, nos dando oportunidades únicas. Gente, eu acho tão interessante a forma como as pessoas me tratam e o respeito que elas demonstram por mim, pelo fato de eu ser pastor, e ao mesmo tempo eu me sentindo uma pessoa tão igual a todos vocês, uma pessoa tão humana, tão limitada. E aí é que eu consigo entender por que isso acontece. Porque Jesus ensina para a gente, e esse é a terceira decisão. Nós só aprendemos a andar mais com Jesus e entender o que Ele tem para nós quando nós deixamos a religião de lado e nos tornamos verdadeiros adoradores. Aí Jesus quis mexer na área religiosa daquela mulher, porque ela pergunta: Senhor, vocês dizem que Jerusalém é o lugar certo, os samaritanos dizem que é outro lugar. Qual é o monte certo que se deve adorar? Qual é a cidade? Qual é o lugar? E Jesus falou assim: não é nenhum lugar nem outro, é quem vai. Não é aonde você vai, mas é quem está indo. Jesus disse para a mulher: não vai mudar a tua vida o fato de você ir a um monte dizer que ama a Deus. O que vai mudar a tua vida é você abandonar a tua vida de pecados. Porque ser um adorador, e o versículo 23 de João 4 mostra isso: no entanto está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Adorar a Deus em espírito e em verdade não é ser a pessoa mais presente da igreja, mais santa, mais pura, mais tudo.
mas é ser a pessoa mais honesta e sincera diante de Deus. Porque só pode adorar em espírito e em verdade quem tem coragem de chegar com o coração totalmente aberto diante do Criador e dizer assim: Senhor, eu estou aqui. Eu não tenho nada para te oferecer, mas eu estou aqui. E é isso que Jesus propõe para ela. Não são as práticas ou lugares que definem nossa comunhão e adoração ao Senhor, mas sim como o nosso coração se apresenta diante dEle em cada momento da nossa vida. O verdadeiro adorador não é aquele que de domingo canta para Jesus, mas o verdadeiro adorador é aquele que faz a sua vida uma canção de adoração a Deus, através das suas atitudes, do seu testemunho, da sua transformação. Quando eu consigo cantar a melhor canção sem abrir os meus lábios, quando um perdido consegue ouvir o som do céu ecoando através da tua vida, quando alguém simplesmente olha para você e consegue enxergar Jesus através de você. Eu tenho tido experiências muito interessantes com Jesus esses dias. Eu não sei o que Deus tem para fazer nos próximos anos nas nossas vidas, só Deus conhece. Mas uma coisa que eu tenho aprendido é que as pessoas são preciosas demais para que as coisas se tornem mais importantes na nossa vida do que elas. Em quarto lugar e último, quarta decisão: deixe a vida de Jesus fluir em você e torne-se uma fonte de água viva. Sabe o que é mais bonito aqui nessa história? Jesus quebra a cultura daquela mulher, os paradigmas, os preconceitos, trabalha o coração dela, revela coisas profundas que só o coração dela sabiam a respeito da sua vida antiga. E aí Jesus agora pega e faz algo extraordinário com ela. Após revelar tudo isso, ele diz para ela: eu sou o Messias, eu que estou falando com você, eu sou o teu Salvador, eu sou o teu resgatador, fui eu que vim para mudar a tua história. E essa mulher no versículo 28 a 30 diz: então, deixando o seu cântaro, ela estava decidindo deixar aquela velha vida para trás. O cântaro simbolizava para ela uma vida de dor, de angústia, de um cotidiano triste, de isolamento, de exclusão. Ela deixa de lado, e antes uma mulher solitária, olha o que diz o texto, ela volta à cidade e diz ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ela estava. Eu quero fazer um parênteses aqui. A nossa vida transformada, quando você está cheio de Jesus na sua vida, você arrasta uma cidade inteira atrás de você. Ela tinha uma péssima fama, ela tinha um histórico de vida terrível, ninguém dava crédito para ela, ela não valia nada. Como que em instantes, em horas, Jesus transforma o coração de uma mulher, ela volta para o lugar onde ela é excluída, e agora ela arrasta a cidade toda para ouvir esse Jesus que mudou ela. Gente, a transformação dessa mulher foi tão profunda que eles não conseguiam ver mais aquela mulher
deixada de lado, aquela excluída, aquela mulher de vida imprópria, eles só conseguiam ver uma alegria sobrenatural, extraordinária, inexplicável, uma fonte de água que já estava jorrando. Enquanto aquela mulher voltou, ela já tinha recebido a água viva, e ela já estava jorrando essa fonte para as pessoas, e aquele povo bebeu. Jesus ficou um tempo ainda com aquele povo ensinando, aqueles samaritanos creram. Uma cidade foi alcançada por uma mulher excluída. Olha o que cada um de nós tem condições de fazer aqui nessa cidade perdida, meus irmãos. Às vezes você está tão egoísta, pensando que Deus não te ama, e que tal, e que tal. Você está preocupado com o que não estão fazendo por você, e Jesus está preocupado com o que você pode fazer pelas pessoas. Tem tanta água para jorrar através de mim e de você. Nós decidimos o que vai sair de nós, se é bênção ou se é maldição, se é morte ou se é vida. Jesus deseja transformar a sua vida, para que quem te conhece reconheça verdadeiramente o poder de Deus em você e se renda a Ele. Jesus diz lá em João 7,38: quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Sabe que Deus me falou nessa madrugada, nesse fim de noite madrugada? Eu quero fazer jorrar água viva do meu povo. Eu quero fazer o meu povo transbordar o meu amor para quem não me conhece. Foi isso que eu ouvi de Jesus nessa madrugada. A palavra deles diz isso. Se você não quiser acreditar na experiência que eu tive com ele nessa madrugada, tudo bem, o texto bíblico te diz, ele já é muito válido, muito mais até do que eu estou te falando. E concluo com uma pergunta para você: se o mundo está sedento de Deus, o que você como igreja de Cristo está fazendo para mudar essa realidade? Se tem tanta gente morrendo sem Jesus, na tua família, no teu trabalho, na tua escola, na tua vizinhança, o que você tem feito para mudar isso? Deus está querendo mexer em algumas áreas do teu coração nessa manhã, meu irmão, que você nem imagina. Deus está querendo tirar você de uma situação de ser um frequentador de igreja, para você se tornar uma fonte de água viva. É uma decisão que você tem que tomar. Essa mulher tomou uma decisão. Eu não sei o nome dela até hoje, mas a história dessa mulher é contada há mais de 2000 anos. Porque essa mulher mudou a história. Essa mulher tocou o coração de Jesus de tal forma que a história dela ficou registrada nos evangelhos. No evangelho de João. Deus falou: escreve a história dessa mulher, porque essa mulher mudou. Ela fez um marco na história que não pode ser apagado. E eu quero orar por você.